Bom, estou aqui com o doutor Reinaldo Ragazzo. Doutor Reinaldo, tudo bem, querido? Bem, seja bem-vindo. Tudo bem. A gente não se vê faz tempo, né? Eu vejo a tua clínica. Amém. Doutor Adriano, né? Doutor Adriano é um grande amigo da gente, uma pessoa que a gente gosta demais, viu? E você, aliás, tem profissionais muito competentes lá, né, doutor Reinaldo? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre muita coisa, é verdade, né? O otorrinolaringologista, ele trata do pescoço para cima aqui, né? Exatamente. Tudo. Hoje é uma área bem ampla, né? Porque além das patologias, os problemas naturais, hoje a gente tem a Academia Brasileira de Plástica da Face, também entrou na parte de estética facial. Então, o otorrino, eu sou apaixonado, né? Então, eu acho que a otorrino é uma área muito interessante. Bacana, muito bacana mesmo. Agora, o que vem a ser labirintite? Porque tem pessoas, doutor, que tem, assim, zumbido no ouvido, né? Dá aquele zumbido e isso é um sinal de labirintite ou não tem nada a ver? Pode ser um sintoma. Pode Na ser realidade, né? O termo labirintite é um termo até errado. A gente usa muito para o leigo entender. O termo certo seria uma síndrome vertiginosa. A vertigem é uma ilusão de movimento, que pode ser giratório, pode ser oscilante ou que você perde a sensibilidade na região de ficar de pé. Não é normalmente queda, não é hipostática, porque tem outras causas diferenciais do quadro labiríntico. Então, a tal da labirintite, que é a síndrome vertiginosa, ela envolve um sistema. Eu vou pedir para o nosso cameraman buscar uma imagem. Aqui eu trouxe uma maquete. Depois a gente vai mostrar uma outra imagem. Aqui é um ouvido. Esse é o ouvido. Esses canais, vamos ver se ele consegue aproximar um pouquinho mais. Aí. Esses canais, eu vou pôr nesse ângulo. Esses canais aqui são os canais laterais. Aqui é o outrículo, aqui é a cóclea, aqui sai o nervo auditivo. O nervo auditivo seria esse amarelo aqui atrás. Aqui atrás, para o pessoal entender. Esse sistema, junto com os olhos, junto com o sistema nervoso central, junto com os pés, propriocepção, controla o equilíbrio. Certo. E o zumbido é um dos sintomas, porque a parte auditiva, ela ajuda nesse equilíbrio também. Então, também aproveitando a câmera de novo, eu trouxe um esqueminha aqui. Vamos ver se a gente consegue mostrar. Só para mostrar por baixo que a pessoa, para se manter equilibrada, ela depende da audição, depende da visão, da sensibilidade. Então, por exemplo, um diabético que perde a sensibilidade nas pernas vai ter algumas alterações de postura, depende da parte do ouvido que eu mostrei, uma estabilização dos óculos motores. Depois eu explico o que é isso. E o equilíbrio corporal como um todo. Por que eu estou mostrando isso, Hilda? Porque às vezes, primeiro, que no Brasil a gente acha que a história da vertigem ou labirintite é uma coisa normal, que não vai fazer nada, que vai passar. Realmente, graças a Deus, existe um quadro chamado VPPB, Vertigem Postural Paroxística Benigna. Dentro daqueles canais que eu mostrei, é como se tivesse uns cristais que quando você vira a cabeça para um lado ou para cá, esses cristais deslocam e ajustam através do olho e todos esses outros sistemas o teu equilíbrio. Na VPPB, um desses canais, normalmente o cristal não está deslocado, está como se estivesse fora de plumo. Aí vem a tontura. Por que eu estou explicando isso? Porque hoje nós temos a reabilitação vestibular. Você reposiciona esses cristais, às vezes em 3 sessões acabou o problema e não usa nem medicação. É o que? É uma terapia, doutor? É uma terapia. Feita de que forma? Hoje é feito pela fono, lá na clínica, né? Ela reposiciona esses ângulos, esses cristais, porque aqui, eu não sei se o público conseguiu ver, esses canais, eles estão nas 3 dimensões, Deixa eu botar mais pertinho aqui, olha aqui, ó. Eu vou virando lá, vamos olhando lá na telinha. Esses canais aqui, ó, do ouvido, esses redondinhos, esses redondinhos aqui, ó, isso aqui, eles estão nas 3 direções. Então, quando um lado eu viro a cabeça para baixo, o outro contralateral está no outro ângulo. Está no outro ângulo. E quando movimenta esses cristais, gera um estímulo elétrico que aí manda o comando para o equilíbrio. Na reposição desses canais, que a gente chama de reabilitação vestibular, você vai reposicionar esses cristais que não estão se deslocando, eles passam a se deslocar. Então, isso é um tipo de terapia, a terapia de reposição dos canais. Existe também uma ação central que compensa o mal-estar.
Isso é o que difere o quadro labiríntico periférico, que é o que a gente pega, do quadro labiríntico central. Que aí um outro alerta, 1% dessas patologias pode estar associado a um problema neurológico. Aí vem os tumores, aí vem as coisas mais sérias. Então, aquele paciente, o telespectador, que tem essa sensação rotatória, que tem um pouco de enjoo, porque envolve a parte digestiva, como eu mostrei aqui, que tem a sensação de oscilar por mais de 4, 5, 6 meses, tem que buscar uma avaliação médica, porque normalmente o periférico ele compensa. Por isso que no Brasil ficou essa ideia, a tontura vai ter um pouco, se eu brinco normal. No consultório, se você perguntar quem tem tontura ou dor de cabeça, é quase 98% vai falar sim. Só que a reabilitação, ela acelera, por exemplo, essa compensação. E o que se discute nesse mal-estar, dependendo da faixa etária, porque isso também tem em criança. Hoje eu recebo crianças que não param na carteira, não ficam bem, que tem essa VPPB infantil. Ou aquela criança que tem enjoo ao movimento quando vai viajar, que é a cinetose. Essa é uma criança propensa a evoluir um quadro vertiginoso. Agora, um idoso, esse mal-estar pode juntar com uma hipoglicemia, uma hipotensão ortostática, aí tem queda. E esse zumbido, ele entra nesse... Ele entra porque o zumbido é uma outra ilusão auditiva envolvendo o nervo auditivo. Como o nervo auditivo e o nervo vestibular, que vem dessa região, eles andam junto, acoplado, é muito comum ter alteração auditiva junto. E, inclusive, alertar para o telespectador, a gente pensa no zumbido só como apito, grilo, cachoeira. Hoje existe uma outra entidade que é um zumbido musical. Então, eu tive recentemente paciente, por exemplo, olha, eu vou deitar, eu escuto a Ave Maria. Você imagina o desespero, porque essa senhora, por exemplo, com uma certa idade, ela falou, olha, toda vez que eu deito, eu estou ouvindo essa Ave Maria. O desespero dela falou, olha, eu estou indo embora. E não é, e é uma pessoa rígida, não tem problemas psicológicos ou psiquiátricos, porque quando você escutava isso no passado, falava, essa aí, vamos falar um português claro, não está bem, é melhor ir para o psiquiatra. Não, são pacientes que não têm nada do quadro psiquiátrico. Isso é o que é isso? É um registro? É um zumbido, é um registro. Ela vivia na igreja, aí registrou. O outro paciente, por exemplo, foi um pouco mais triste, porque apesar de eu ser corintiano, ele ligava o chuveiro e ouvia o hino do Corinthians. E ele detestava, ele não era corintiano. Não era. Então, é uma coisa que marcou e ficou. Gente, muito louco isso. Só que isso tem tratamento. Existe uma outra coisa, falando em zumbido, que também a gente tem aumentado as queixas, é um termo chamado misofonia. Misofonia é quando você tem uma sensibilidade a ruídos banais. Por exemplo, o cão do vizinho late, você fica louco. A porta range e você fica louco. Isso tudo são sinais indiretos de uma alteração do nervo auditivo. Tem tratamento, tem controle. Eu só citei essas mais novas, porque são coisas que às vezes o paciente tem essa queixa e não vai ao médico e fala, olha, vai falar que eu vou precisar de um psiquiatra. São os anjos que estão cantando no meu ouvido aqui. E às vezes judia, como essa senhora, a qualidade de vida, e a hora que eu falei que isso era possível, essa senhora chorava, falava, eu não acredito. E aí tem tratamento? Tem tratamento e tem compensação. E parou? Melhorou. A gente tem, hoje, inclusive em São Paulo, tem a Tani, que é a pessoa que mais mexe com zumbido, uma colega otorrino. Você tem o GAPS, que é o Grupo de Apoio ao Zumbido. Isso tem centro em Campinas. Ele faz mais ou menos o que a clínica trabalha. Para o zumbido, para o quadro labiríntico, é importante um controle alimentar. O ouvido, esse sistema da tontura quanto da audição, ele depende da entrada de sódio e potássio para o sistema elétrico funcionar bem, tentando falar um português mais claro. A insulina, ela agride essa área. Então, se você come muito doce, massa, carboidrato, para você digerir a glicose, você precisa da insulina. Então, quando eu como muito massa, doce, carboidrato, aumenta a glicose, aumenta a insulina, agride aqui. Diferente da fruta, que é a frutose. Então, eu sempre oriento o paciente que tem quadro vertiginoso. Está com vontade de comer fruta? Come uma fruta no meio da manhã, Você estava falando de falta de... Ai, meu Deus, como é que é? Potássio. Banana. Banana. Então, mas aí não é uma questão de falta. Quando eu abuso nessa glicose, a insulina mexe essa bomba e interfere, entendeu? Ele vai... Porque o potássio
sai e o sódio entra. Se eu não tiver essa bomba, o sódio entra demais, aumenta a pressão dentro do líquido e vem o mal-estar. Que é o que ocorre, Hilda, por exemplo, na gravidez. Na gravidez, ela tem um aumento desse líquido dentro desses canais, propiciando daí a tontura gravídica que a gente fala. Né? Certo.